Olha só, um grupo de 27 parlamentares, inclusive de oposição da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, criaram um grupo para fiscalização especializada dos ministérios do governo do presidente Lula. A deputada federal Rosângela Moro é uma das responsáveis por fiscalizar o Ministério de Por isso, ela é a nossa convidada aqui na programação da Jovem Pan. Já está nos ouvindo direto de Brasília. Tudo bem, deputada? Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Tudo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Ô, deputada, a gente quer entender um pouco mais esse trabalho de fiscalização aí que vocês estão propondo e principalmente essa organização, né? Porque é uma coisa nova no Brasil. Se você puder explicar pra gente. É uma coisa nova aqui no Brasil. A iniciativa foi do deputado Deltan Dallagnol e compartilhou com parlamentares que têm esse mesmo perfil dele, de fiscalização, de compromisso com... E não é uma fiscalização por fiscalizar, é aquela preocupação de, através da fiscalização, a gente garantir mais eficiência com o serviço público oferecido, com o trato da coisa pública, e isso é muito amplo. Envolve, claro, fiscalização dos recursos e principalmente da eficiência do trabalho prestado, se a política pública está sendo bem implementada, se é realmente a melhor política pública. Essa sugestão, essa criação, na verdade sugestão, porque ele se inspirou num modelo que o Reino Unido adota, que ele chama de Shadow Ministry, ou Shadow Cabinet, Shadow de sombra, né? Cada pessoa, membro do Poder Executivo, tem um correspondente no Poder Legislativo para acompanhar mais de perto e como se fosse uma subdivisão de tarefas. Porque tudo que é planejado e organizado, a gente consegue ter melhores resultados. E 27 deputados, então, integram esse gabinete de fiscalização, no qual eu também, e cada qual com uma respectiva pasta. Eu vou integrar, junto com a deputada Adriana Ventura, a fiscalização do Ministério da Saúde, que é uma imensidão, né? Um ministério que tem um grande volume de alocação de recursos e deputada, tem muito trabalho para uma pessoa só dentro do Ministério da Saúde. Deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora. Aquela ação por parte do governo federal em relação à mudança no marco do saneamento básico, ele se insere também nesse trabalho do Ministério da Saúde? Afinal de contas, esgoto, enfim, tem total relação com tudo de... Veja, a fiscalização o exercício regular do parlamentar e o gabinete de fiscalização, eles convivem harmonicamente, uma atividade não exclui a outra. Por exemplo, eu vou fiscalizar parte do fragmento do Ministério da Saúde, e assim eu farei, mas na minha atividade parlamentar, eu já tenho também instrumentos, como de fato já apresentei, para pedir informações, para ter acesso a relatórios. Por exemplo, há uma lei que ampliou o teste do pezinho, né? E do alcance de inicial de 6 doenças, ampliou para 50. A lei falava que tinha que implementar num determinado prazo, ou seja, cadê o cronograma? Isso é apenas um exemplo que eu te trago aqui, mas na atividade parlamentar regular, eu já havia apresentado esse requerimento e agora com o gabinete de fiscalização, eu vou poder também, em conjunto com os pares, fortalecer o pedido para que a gente seja atendido. Perfeito. Então, a atuação do parlamentar e a atuação do gabinete, elas são harmônicas. Sim. O que tem de maior vantagem é a otimização. Ao invés de todo mundo ficar pesquisando e fiscalizando tudo, o que é absolutamente impossível, foi dividido em pastas temáticas, porque assim e cada qual, né, dentro da sua área de atuação, da sua expertise parlamentar e de experiência das suas atividades, carreiras profissionais, enfim, suas pautas. E foi feita, então, essa divisão, essa segmentação temática. Deixa eu apresentar aqui, apresentar para todos vocês o nosso convidado de hoje. Temos o nosso Cristiano Beraldo já conectado ali ao lado da Antônia Fontinelli no telão. Tudo bem, Beraldo? Seja bem-vindo, viu? O Beraldo vai participar com a gente aqui do programa de hoje. Você me ouve bem? Te ouço bem. Perfeito. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Ô, Beraldo, você tem alguma pergunta para a deputada Rosângela Moro? Fica à vontade. Deputada, prazer falar com a senhora. É uma missão extremamente difícil, porque a gente vê os recursos
do Ministério da Saúde sendo distribuídos para estados e municípios, mas a ocupação política dessa infraestrutura hospitalar de saúde no Brasil é uma característica do jogo político. A gente vê governadores e prefeitos sendo eleitos e os parceiros de empreitada eleitoral sempre pedindo para ocupar esse espaço na saúde. Do ponto de vista dos parlamentares, quais são os instrumentos efetivamente disponíveis para que, ao se detectar um gasto inadequado ou favorecimentos políticos que atrapalham no serviço da população, quais são os instrumentos que os deputados têm para efetivamente impedir que isso aconteça? Antes de tudo, prazer te rever, Cristiano. Tudo bem aí? Veja, os instrumentos de controle, né? A gente, como parlamentar, pode instalar a CPI, a gente pode enviar a notícia para o Ministério Público, federal ou estadual, a depender do mandato do deputado, para que se instaure efetivamente, aconteça uma denúncia, o Ministério Público ofereça uma denúncia e responda ao processo criminal. Me parece que, só que a gente, por outro lado, está vendo um cenário de muita... Se encaminha para esse cenário da apuração criminal, e tem as instituições para isso, a gente está, infelizmente, tendo um cenário hoje de muita impunidade. E isso é muito frustrante para a sociedade. Então, acho que a gente tem que pensar também em melhorar, aprimorar a legislação que aplique penas mais severas, porque a gente já tem um arcabouço de legislação que pode ser aprimorado para evitar esses desvios de recursos, para exigir, temos a lei da improbidade administrativa, que tem instrumentos para penalizar o gestor no executivo, de executor de políticas públicas. Então, a gente tem um arcabouço legal que dá uma segurança e a gente precisa, principalmente, que eu acho que esse é o ponto mais importante, e com isso a gente vai resolver muitos dos nossos problemas, é fortalecer as instituições. As instituições, elas têm que trabalhar de maneira autônoma, elas têm que trabalhar de maneira independente, a gente tem que dar segurança jurídica para as pessoas que estão à frente dessas instituições, e com isso a gente poderia solucionar um monte de problemas. Deputada... Não, perfeitamente. Eu acho que a gente está discutindo aqui essa história da oposição, né, deputada Rosângela, e é uma história mesmo nova, com esses 27 grupos, enfim, é uma coisa que a gente nunca viu acontecer no Brasil, porque na realidade nunca teve oposição, né, Fê? A verdade é essa. Nunca. Porque o que a gente sente aqui, deputada, é o seguinte, que os parlamentares, na ampla maioria, não sabem fazer oposição, porque nunca foram de oposição. Então, é um negócio muito difícil, diferente da gente fazer. Agora, eu queria, deputada, poder te apresentar uma figura aqui do programa, que é uma figura que tem um apreço pelo seu marido, assim, de uma forma impressionante. O nome dele é Léo Grandini, muito amigo, inclusive, de José Dirceu. E ele vai fazer a próxima pergunta. Por favor, Léo, fique à vontade. Deputada, bom dia. O seu marido, o senador Sérgio Moro, foi declarado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal incompetente em relação à ação penal movida contra o presidente Lula no caso do triplex de Guarujá. Não bastasse, também foi declarado parcial envolvendo a mesma ação penal e depois foi referendado pelo plenário da Suprema Corte. Não bastasse, também foi ministro daquele que saiu, foi eleito presidente da República, retirando um ex-candidato da disputa que estava em primeiro lugar, chefiando a Operação Lava Jato, junto com o Deltan Dallagnol. Ele foi responsável por quebrar uma série de empresas brasileiras, Odebrecht, OAS, e depois foi atuar na recuperação judicial dessas mesmas empresas por um escritório americano de recuperação judicial. Eu gostaria de saber da parte da senhora, se a senhora, como parlamentar, como cônjuge,
e como cidadã, sente algum constrangimento em relação a tantas desmoralizações ocorridas em relação à Operação Lava Jato e à República de Curitiba? Obrigada pela sua pergunta. Bom, eu não sinto, vou começar do final para frente, se eu esquecer alguma, você me corrige. Eu não sinto nenhum constrangimento, muito pelo contrário. Eu sinto muito orgulho da Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato mostrou que há uma sujeira embaixo do tapete e que a lei pode ser aplicada para todo mundo, doa quem doer. Independentemente de ser político poderoso ou empresário poderoso. Houve recuperação de 6 bilhões de reais. Pessoas, diretores da Petrobras depositaram, devolveram dinheiro, alguns voluntariamente. É errado dizer que a Operação Lava Jato ela aconteceu só na 13ª Vara Federal de Curitiba. Isso é equivocado, porque as decisões do juiz, houve muita prisão sim, houve muita condenação sim, mas houve também muita gente absolvida, e isso significa reconhecer que foi aplicado o devido processo legal. As decisões, então, apesar de iniciarem na primeira instância, na 13ª Vara, elas eram sujeitas à revisão. Não, elas foram revistas pelo Tribunal Regional Federal, elas foram revistas pelo Superior Tribunal de Justiça, elas foram revistas pelo Supremo Tribunal Federal, que mudou a sua jurisprudência interna, para concluir num erro, a meu ver, procedimental, um erro que havia ali a questão da suspeição, com base em quê? Com base em mensagens hackeadas, que nunca foram reconhecidas também se essas mensagens foram trocadas ou não. E o segundo erro também, que é um precedente gravíssimo, não só para o Sérgio Moro, mas para toda a sociedade, é você considerar provas ilícitas no julgamento de um caso. Então, eu sinto, respondendo a sua pergunta, eu sinto muito orgulho, assim como muitos brasileiros. Olha, a lei é para todo mundo, fez coisa errada, tem que responder de alguma maneira. Houve um desmonte, um efeito rebote, uma resposta do sistema? Sim, está havendo uma resposta do sistema. Agora, a gente tem que entender que senão a gente vai trabalhar para isso, por isso que estamos aqui no Congresso Nacional, para melhorar a legislação, para que outras pessoas que ousem se colocar diante de um crime, seja de corrupção, seja diante de crime de colarinho branco, seja diante do crime organizado, como a gente está vendo agora, essas pessoas tenham segurança jurídica e não sejam depois a elas direcionadas tentativas de desacreditar todo um trabalho, sabe? Então, o que eu vejo de todas essas instituições de pessoas trabalhando na Lava Jato, mirou-se a artilharia, né? Toda a artilharia, e agora continuando nesse governo, mira-se numa pessoa só. Porque o que é mais fácil? Você desacreditar um sistema ou você desacreditar uma pessoa? E essa fala do presidente Lula recentemente, quando veio à tona a operação Sequaz do crime organizado, no que também envolvia o juiz da Lava Jato, o senador e minha família, você vê ele tentar desacreditar quem? Você vê ele tentar desacreditar um juiz. O atual senador. Deve ser mais uma armação. Então, porque o Léo não gosta do Sérgio Moro. Na verdade, acho que a deputada... pessoal. A questão não é essa. É pessoal. Deputada, de que a Lava Jato quebrou a empresa é difícil de engolir. E 600 mil Espera um pouquinho, que eu quero fazer uma pergunta para a deputada. Deputada, bom dia, é o Felipe Campos. Deputada, em primeiro lugar, muito prazer em conhecê-la e muito obrigado por você estar participando aqui do Morning Show. Deputada, o governo recentemente anunciou a recriação aí do programa Mais Médicos, né, que foi um assunto extremamente polêmico ali no governo do PT, inclusive trazendo os médicos cubanos para trabalharem aqui. Como você vai fiscalizar isso e como você vê essa questão do programa Mais Médicos aqui no Brasil? Obrigada pela sua pergunta. Eu só quero concluir, porque eu fiquei devendo 2 respostas para a pergunta anterior. Uma delas, porque é responsável por quebrar as empreiteiras e a Operação Lava Jato. Desculpa, mas não é. As
empreiteiras, elas poderiam ter revisto seus controles de compliance, poderiam ter feito os acordos de leniência com o Ministério Público antes de chegar na fase final de prejudicar eventualmente a contratação da sua equipe de funcionários. O certo é, uma coisa que a gente tem que ter em mente, aqui eu vou falar em português muito claro para todo mundo entender, a culpa não é de quem descobre o cadáver, a culpa é de quem mata. Bom, com relação ao marco do saneamento, dos mais médicos, né, que foi a tua pergunta, o que mais me preocupa, tanto na medida provisória apresentada pelo governo, quanto no projeto de lei, porque o governo está vindo com duas frentes para reimplantar o programa Mais Médicos. O que mais me preocupa é que a gente não pode deixar essa remuneração dos médicos ser triangularizada, tá? Já apresentei emenda na medida provisória, estou apresentando emenda no projeto de lei, que provavelmente a gente consegue votar hoje aqui na Câmara dos Deputados, para que o pagamento, a primeira coisa, seja feita diretamente para o médico profissional, porque a gente não pode admitir, é uma questão, e causa surpresa, porque o PETAN, ele é tão assim defensor da CLT, do salário, do profissional, e que como que na contratação dos meios médicos ele permite que esse dinheiro vá para uma instituição, né, e essa instituição triangulariza e para financiar outro regime, sei lá o que, de outro país. Isso a gente não pode admitir. Então, como, né, no exercício da função parlamentar aqui, eu já apresentei essas duas emendas aos projetos, e no Shadow nós vamos também fazer uma fiscalização mais atuante. Muito bem, deputado, eu quero que a Antônia possa te fazer a próxima pergunta. Olha, bom dia, Rosângela. Eu não tenho pergunta para a Rosângela. Eu queria só aqui, diante da deputada, deixar claro como mulher, porque quando a gente fica aqui, deputada, no remoto, a gente fica um pouquinho prejudicado no sentido do tempo e que a gente precisa concluir o que a gente fala. Você estava aí assistindo agora em relação ao deputado, que eu não lembro o nome, a Júlia, deputada lá de Curitiba, que ele falou ao pé do ouvido dela. E eu, como sou nordestina, pragmática, muitas vezes eu sou muito mal interpretada. Então, no corte aí dos meninos, quando voltou para os meninos, faz sim parecer que eu sou aquela mulher escrota e que acha legal um macho chegar no ouvido da gente, cheirando no cabelo e falando. Não é nada disso. O que me deixa extremamente incomodada são pequenas situações, como os meninos estavam falando aí da coisa da oposição, que ainda não se sabe fazer oposição, né? Pegar situações para transformar num roteiro de um filme, e aí fica dias e dias todo mundo comentando do assunto, transformando isso no grande momento da rede social, e eu não vejo ninguém de fato trabalhando na prática, e eu sou muito prática, eu acho que um mês aí eu ia articular, conversar com pessoas, um cara chega no meu ouvido e fala, olha, se afasta, você não precisa chegar tão perto. Agora ficar rendendo o assunto para fazer oposição nesse sentido, isso me incomoda extremamente, assim como me incomodou agora a fala do colega aí, e os meninos dizendo que ele é amigo do Zé Disseu, amigo do Lula, eu não sei se isso procede, se não procede, eu só sei que questionar uma operação da Lava Jato, entendeu? É realmente bizarro, desculpa meu colega que você está aí no sofá, não tem que questionar, foi extremamente importante, ou você gostando ou não gostando. Então, voltando para falar de mimimi, que a gente está fugindo um pouco disso, você na sua campanha, você estava comendo um pastel, e atrás tinha uma pessoa, eu não sei se era em situação de rua e tal, e caíram em cima de você porque você estava ali comendo e não viu que tinha uma pessoa em situação de rua atrás de você passando fome. Quando você se vê no meio dessa situação de mimimi e de confusão, né, para prejudicar, e que não é de fato o que a gente tem que falar, que comentar e trabalhar para o Brasil andar, como é que você se sente nesse sentido? Eu adorei a tua pergunta, Antônia. É um prazer estar falando com você também. Bom, aqui eu vou separar em dois... Tudo isso que você falou, eu vou separar por dois caminhos. O primeiro é uma sensação de circo. Realmente, aqui é uma guerra, aqui é a casa do povo, né? Tem representantes de todos os segmentos, todos os gêneros, de credos, enfim. Aqui... e cada um vai lutar pelas suas pautas. Então, quando às vezes a gente vê essa questão de briga, de circo, para meio obstruir mesmo, eu saio daqui frustrada nessas situações, porque como eu venho de a minha primeira experiência na política, eu sou 30 anos advogada, eu sou uma pessoa extremamente técnica,
eu me daria muito mais realização estar aqui debatendo o projeto, com técnica, pedindo a vez da palavra, como a gente vê naquela coisa mais organizada, mas aqui não é assim que funciona. Então a gente tem que entender que assim, há casca de banana que se joga todo tempo e que pessoas que às vezes não têm, ou falam mais com o fígado, mais emocionalmente, ou até por técnica mesmo, faz esse jogo para virar um barraco, interromper a sessão, que daí não vai poder votar. Ou seja, eu vejo isso assim como uma estratégia, às vezes, tá? Isso é uma primeira coisa. Outra coisa, o que eu não vejo como uma estratégia nesse momento, Antônia, eu preciso discordar de você, é a questão da sede da Júlia. Tudo bem, eu posso até admitir que talvez a palavra assédio não seja o caso, mas eu acho assim, é um ambiente extremamente masculino, é violência de gênero todo santo dia, desde quando interrompe uma parlamentar, desde quando não dá a palavra. Acho que nós tivemos um pequeno problema de conexão aqui com a deputada Rosângela Moro, mas a gente vai continuar essa conversa. Certo? Estava muito boa, justamente no momento, meu querido Felipe Campos, em que ela estava dando uma bela de uma cutucada em Léo Grandini. Ô, Antônia, deixa eu só te apresentar o nosso queridíssimo Léo Grandini, que é bom você conhecer, né, querida? Afinal de contas, o convívio vai acontecer e a química também precisa, né? Eu queria muito poder te apresentar. O Ele Léo, é filho do José Dirceu. Ele é muito próximo do José Dirceu e é importante que você conheça, porque Antônia, creio eu que você vai concordar muito com ele ao longo Antônia, dos nunca dias. mais você vai me chamar de esquerdista depois de conhecer o Léo. O Mano é um liberal, o Mano é um liberal. O Mano, Você vai Antônia, adorar o Léo, viu, Antônia? Quando você vier para São Paulo, eu vou promover um jantar entre você e o Léo Grandini. O Mano hoje tá do teu lado, tá? Pode contar com ele. Turma, olha só. São 10 horas e 32 minutos. Daqui a pouco a gente tenta resgatar aqui a conexão com a deputada Rosângela Moro. Quem, se a gente não conseguir, agradece muito pelo papo. O papo tava bem legal, a gente falando um pouquinho sobre a construção da oposição, enfim. Mas enquanto isso, vejam só no sofá. Temos ela, que se você olha para ela, você não sabe se tá frio, eu posso se falar tá uma calor. coisa? Tinha que ter trilha pra essa. Tem que ter trilha, Fê. Tem que ter trilha. Que porque trilha quando você pensaria? É uma trilha, tem que ter uma trilha feminina, gente. uma trilha, por isso não provoque a cor-de-rosa choque, sei lá, qualquer coisa. Porque quando essa mulher senta nesse sofá, a mulher mais sensual e a voz mais sensual da televisão e do rádio, com toda certeza. Turma, uma salva de palmas para Paula Nobre. Paula Nobre. Palmas para todos vocês, né, gente? Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, gente. Vocês, todos bem? Todos bem. Bom, Paulinha. o tempo abre, mas vai fechar esse tempo. Então, menina, me conta esse babado. Final de semana é frio. Tem um babadão, viu, Antônia? Babado. Ainda bem que ela tá em Cancún, né? Olha! Tá rindo da gente agora. Ela tá em Cozumel. Pois é, vou falar uma coisa pra vocês. Nós temos agora 2 frentes frias, que é sobre elas que eu vim falar com vocês hoje, porque essas 2 frentes frias prometem mudanças bruscas no tempo aqui no Brasil. A primeira frente fria, nós já estamos com ela aqui na costa do Sudeste e também do Sul. A primeira frente fria vai trazer chuva, nós temos uma arte para isso, para a gente conseguir contextualizar. Olha só que bonito para vocês. A primeira frente fria entre hoje, sexta-feira, entre hoje e amanhã, ela não traz frio, ela traz só chuva. Então teremos aumento de chuva aqui em São Paulo, aumento de chuva no sul do país, então preparem-se, porque teremos bastante chuva aí nos próximos dias e no fim de semana. A segunda frente fria, aí eu quero uma bomba. Sabe aquela música de bomba, assim? Bomba, bomba, bomba. Aê! Olha o Glauco. Porque a Glauco tá rápido no botão, hein? Porque a segunda frente fria, gente, é o que a gente coloca na arte pra vocês. Essa vai trazer um frio muito brusco, muito abrupto mesmo. E justamente no feriado do dia 21, próxima semana, feriado de Tiradentes. Sim. Então é uma massa de ar polar bem forte, bem poderosa mesmo, que vai derrubar as temperaturas por aqui. Então, em algumas áreas da Serra Gaúcha e Catarinense, a temperatura mínima vai beirar os 3 graus na próxima semana. Aqui em São Paulo, algumas áreas serranas também, mais ao sul de São Paulo. Eu gosto. A temperatura mínima vai girar em torno dos 10 graus de mínima. Então, assim, teremos um friozão, gente. Mas tem algumas fake news já pra gente encerrar, falando que teremos temperaturas negativas, 10 graus negativos na próxima semana. Quem vai acreditar nisso, Não, vocês têm que acreditar em mim. Essa é a verdade. Tem fake news no tempo, cara? Tem fake news no tempo. Não teremos, isso tá rodando no Instagram já dei uma acompanhada. Não teremos essa massa de ar polar com temperaturas negativas, mas essa, até o momento, será a massa de ar frio mais potente do ano até agora. Depois teremos outras. Ô, Paulinha, você prefere frio?
Eu prefiro frio. Você prefere As pessoas frio? ficam mais bonitas. Eu também Feriado vai gosto. ser pra articulação em torno do fundinho. É verdade. Mas vocês são bonitos no frio, no calor, não tem essa, né? Puxei o saco agora. Paula Nobre aqui na programação da Jovem Pan, atualizando um pouquinho o tempo pra gente. Obrigado, Até Paulinha. mais. Um beijo pra você. Gente, temos novamente a deputada federal Rosângela Moro aqui. Deputada, a senhora me ouve bem? Estou ouvindo vocês. Tudo bem, querida? A gente estava conversando justamente sobre as tuas ações em relação à pergunta que a Antônia fez em relação à oposição. Enfim, eu queria que você pudesse concluir o teu raciocínio. Sim, eu vou concluir. Acho que a parte da primeira, que às vezes essas brigas e tudo parte de uma estratégia com a qual eu não concordo, né? Quero deixar claro isso aqui, mas às vezes é essa estratégia. Agora, a questão de ontem, eu penso diferente, sabe? Eu também não sou uma pessoa de mimimi, já passei muito perrengue na vida, tanto de fake news, de ataque na Lava Jato, por ser esposa do juiz, de ter vivido a Lava Jato dentro da minha casa, de ter sido vítima de ameaça à minha família, agora nessa envergadura que sem precedentes. Eu não sou realmente uma pessoa de mimimi, sabe? Então eu entendo quando a Antônia fala, e sobre esse aspecto eu me coloco na mesma página que ela. Agora, com relação à deputada Júlia, ao caso de ontem, pode até ser que a palavra assédio não seja melhor, mas é que no mínimo, é uma postura inapropriada, sabe? Eu também não gostaria, e não quero, e não permito, e mesmo assim não dando liberdade para ninguém venha falar comigo cheirando meu cabelo, se encosta atrás de mim. E sabe, a gente tem que mostrar se naturalmente os colegas não entendem uma linha de respeito que é preciso ter, então a gente tem que verbalizar isso sim. E nós, como mulheres na Câmara e fora, nós temos que... É a questão da tal sororidade aqui, gente. A gente não quer... Se alguém não se incomoda, e está tudo certo se não se incomodar, mas quando interfere na sua... incomodou a deputada Júlia claramente. Então eu não tenho outra alternativa a não ser... E eu faço, porque assim eu acho que é o certo, em defendê-la, porque comigo eu também não gostaria. E aqui a gente precisa até mais vozes na própria bancada feminina, aqui do parlamento, para que se coloquem como, se não querem se solidarizar a deputada por uma questão ideológica, porque aqui tudo vira direita e esquerda, o que não é verdade. Então, se não querem se solidarizar a deputada, que então pelo menos se coloque, se manifeste, olha, é errado. Não podemos admitir. Tem dia cheirado no cangote, outro dia o cara vai passar mão, como já teve um caso lá em São Paulo, ou seja, é no mínimo inapropriado. Então, se não é assédio, a gente tem que reconhecer que é no mínimo inapropriado e alguma resposta tem que ter, nem que seja uma advertência. Porque não é o ambiente que nós queremos e que nós merecemos trabalhar. Deputada, é o Felipe novamente. Eu sou o cara que talvez é o cara que mais briga aí por mimimi, eu não suporto essa história. Mas eu acho que a partir do momento que você leva isso também para um assédio, como no caso da deputada, eu acho que é um desserviço muito grande. Por quê? Porque a gente sabe que muitos homens também pagaram de uma forma extremamente injusta por causa dessas histórias, sabe? Se a gente não tem as imagens dele realmente, se a gente for colocar e ler o lábio dele, enfim, a gente sabe que não foi assédio, né? Mas você levar isso para o assédio, você, em primeiro lugar, você desmoraliza uma causa, sabe? E eu acho que a deputada, inclusive, está entendendo aquilo que eu estou querendo dizer. Mas aí, deputado, a gente vai também discutir o que é o assédio de acordo com a legislação brasileira, né? Porque, por exemplo, sei lá, esse ato desse deputado, eu não sei, assim, eu pelo menos, eu nunca com uma mulher, eu cheguei atrás dela, enfiei o meu nariz dentro do cabelo da mulher e falei grosso, assim, O que é assédio, então? Pode não ter caráter sexual, mas uma forma eu acho que assédio, eu acho que pode ter, assim, essa questão do assédio sexual, realmente eu acho que não configura absolutamente nada. Eu não vi assédio sexual ali. Mas o que é aquela imagem? Então, mas na verdade, assim, mas quando você leva para esse caminho, por exemplo, do assédio sexual, você descredibiliza uma causa que é muito justa, uma causa que é muito honesta. E só por quê? Porque você quer se jogar, obviamente, no
no holofote, que foi o que praticamente a deputada deixou isso muito claro. Eu não gosto disso, eu não gosto dessa forma como a história foi conduzida. Fala assim, não gostei, não foi de acordo, invadiu o meu espaço, não gostei dessa história, ok? Ok, ponto. Agora, você levar isso para um assédio sexual, você descredibiliza você descredibiliza uma causa que é extremamente fiel. O que você está falando é que a deputada usou meios que muitas vezes deputados de esquerda usam. É isso que você está dizendo. É isso, entendeu? Não é legal isso, gente. Não, isso não pode acontecer. Ô, deputada, eu quero te ouvir. Vamos lá. Veja, a gente vamos fazer só dividir aqui de novo. Ela, quando ela fala, ela reclama, ela externa o que ela está sentindo. Se ela usou a palavra assédio ou não usou, eu não sei. Mas ela estava ali no momento que foi com ela. Foi o íntimo dela que foi atingido. Ela se sentiu desrespeitada. Então, por mais que ela tenha falado, fui assediada, vamos se colocar na condição de vítima, até porque assédio tem um conceito técnico, importunação tem outro conceito técnico. Então, assim, o que não vai acontecer é a pessoa, nossa, eu me senti incomodada. Eu vou pegar o livro, o código, vou ver onde que enquadra, sabe? Então, é sobre esse lado que a gente tem que ver. Foi uma reação ali que ela teve e não tem como discordar que a postura, o ato do parlamentar é errado, é inapropriado. Agora, também vamos fazer um outro recorte aqui que a gente tem que ser justo nas ponderações. Ela, eu não sei, não posso dizer se saiu da boca dela e fui assediada, tá? Ou se isso, e se saiu, entendo, porque talvez comigo na condição de vítima, estou sendo assediada aqui. Depois você vai ver o conceito jurídico que vai entrar. Agora, se quem está explorando indevidamente, não está fazendo essa ponderação, aí também foge o controle dela, né? Mas ela tuitou, deputada, ela tuitou e ela falou de assédio, entendeu? Ela tuitou e falou de assédio, né? Então eu acho que, na verdade, ela ultrapassa ali também, como eu volto a frisar, é uma causa extremamente nobre, eu acho que tem que ser combatida mesmo, mas eu acho que aproveitar dessa situação realmente para se jogar no holofote, para justamente você ter um pouco mais de visibilidade e trazer isso para uma discussão dizendo que foi assédio sexual, aí eu acho que é bem perigoso. Deputada, deixa eu te agradecer aqui pela sua participação ao vivo na programação da Jovem Pan. A deputada Rosângela Moro gentilmente bateu um papo com a gente aqui no programa. Muito eu queria bonita, te agradecer por sinal. E te convidar novamente, deputada. Volte sempre. Claro que sim. Obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Gente,